Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um investimento chamado letra de câmbio. Nós vamos falar sobre as suas vantagens, sobre as suas desvantagens e se vale a pena investir nesse ativo. Bem, meu nome é Jaime Eduardo, você está no canal Planeta Numérico, o seu canal de desenvolvimento pessoal e financeiro. Agora, vamos para o vídeo. Letra de câmbio é um investimento de renda fixa ou é um investimento de renda variável? Então, letra de câmbio é um investimento de renda fixa, ou seja, você já sabe desde o início quanto que você vai ganhar, você já sabe a sua rentabilidade. Por exemplo, uma LC de 10% de rentabilidade pré-fixada ao ano. Aí vamos supor que você investiu R$1.000 nessa LC. Então, é garantido que no final desse ano você tenha uma rentabilidade de R$100, porque 10% de 1.000 é R$100. Então, você vai ter ali R$1.100. Então, renda fixa é isso. Você já sabe desde o início quanto você vai ter de rentabilidade. E letra de câmbio faz parte da família de ativos de renda fixa. Jaime, letra de câmbio tem alguma coisa a ver com comércio internacional? Porque está no nome, né? Letra de câmbio. Câmbio? Não, pessoal, não tem nada a ver com comércio internacional, apesar do nome. Porque câmbio pode confundir muita gente. Porque câmbio significa troca de moeda, né? Por exemplo, do dólar para o real, do real para o dólar, mas nesse caso aqui, desse investimento, não tem nada a ver com isso. Mas Jaime, se não tem nada a ver com isso, então o que é uma LC? O que é uma letra de câmbio? Bem, pessoal, para eu explicar para você direitinho o que é uma letra de câmbio, eu vou fazer uma comparação. Eu vou comparar uma LC com uma CDB. Na CDB, você pega o seu dinheiro, empresta ele para o banco, e o banco ele te devolve esse dinheiro com juros. Já na LC, na letra de câmbio, você pega o seu dinheiro e em vez de emprestar para o banco, você vai emprestar o seu dinheiro para uma financeira. E essa financeira vai te devolver esse dinheiro com juros. E o que é uma financeira? Então, uma financeira, ela faz parte do nosso sistema financeiro, assim como os bancos. E assim como os bancos, as financeiras, elas também são reguladas pelo Banco Central e pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E além de fazer empréstimos, essas financeiras, elas também podem gerar ali produtos próprios, investimentos próprios. Só que ao contrário dos bancos, porque os bancos têm uma gama de investimento que eles produzem, as financeiras, elas só podem gerar RDBs e LCs, letra de câmbio. Ou seja, os investimentos que as financeiras produzem são mais limitados. E assim, diferente dos bancos, as financeiras não oferecem conta corrente para os seus clientes. As financeiras, elas também são menos conhecidas, são menos badaladas, vamos dizer assim. E por serem menores e menos conhecidas do que os bancos, as financeiras também oferecem um risco maior nas suas operações. Mas aí vem uma parte que pode ser boa, que é o risco de crédito. Por oferecerem um risco maior do que os bancos, então elas têm que compensar também com a sua rentabilidade. Então, sim, tem LCs que rendem mais que CDBs e LCIs e LCAs, justamente por terem um risco maior. E no mundo dos investimentos é assim, todo investimento que você vê que tem um risco maior, eles vão te compensar colocando uma rentabilidade maior também. Então, resumindo, aqui nas LCs, na letra de câmbio, você empresta o seu dinheiro para uma financeira e essa financeira te devolve o dinheiro com juros. E é assim que você lucra. Jaime, quais são os tipos de letras de câmbio que existem? Quais são os tipos de L6? Bem, pessoal, é bem parecido aqui com o Tesouro Direto, com CDBs, L6, LCAs e tal. Nós temos aqui as L6 pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas. Como já tem aula no canal sobre isso, sobre rentabilidades, sobre uma rentabilidade ser
pré-fixada, pós-fixada e híbrida, eu vou dar somente aqui uma pincelada nesse assunto. Nós temos aqui as L6 pré-fixadas. O que seria isso? No caso das L6 pré-fixadas, você já sabe o valor que você vai receber. Por exemplo, se tiver uma LC pré-fixada de 10% ao ano, e você vai lá e investe R$1.000 nessa LC, no final desse ano você vai ter R$1.100. Independente do que aconteça, independente se a inflação suba, se a Selic suba ou desça, não importa. Vai ser sempre essa taxa pré-fixada. E nós temos também ali uma taxa pós-fixada, que está atrelada ao quê? Ao CDI. Então, vamos supor que a Selic ela suba. Como a CDI está ali atrelada à Selic, elas ali andam bem juntas e tal. Se a Selic subir, o seu rendimento vai lá nas alturas também. Mas se a Selic descer, o seu rendimento também vai descer um pouquinho. E como nós sabemos, tem ali um departamento do Banco Central chamado Copom, que faz uma reunião de 45 a 45 dias para definir o preço da Selic. Então, a cada 45 dias, essa Selic pode subir, ela pode descer. Então, vai variar muito o seu rendimento por conta disso. E por fim, nós temos ali as L6 híbridas. O que seria isso? Seria uma parte associada ao IPCA, que é a inflação, e a outra parte associada a uma parte pré-fixada, por exemplo, de 6%, 5%. Aí vai ficar IPCA mais uma taxa pré-fixada, que seria 5%, 6%. Aí é a LC que você escolher, que vai dizer qual vai ser essa rentabilidade. E uma LC híbrida associada ao IPCA, ela serve para proteger o seu dinheiro contra a inflação, para depois que chegou ali no prazo de validade e tal, o seu dinheiro não perder o poder de compra. Jaime, qual é o valor mínimo para se investir em L6? Bem, pessoal, aí vai vir um fator que faz a L6 ser menos populares entre os investidores. E esse fator é o investimento mínimo para começar a se investir nesse ativo, porque diferente de CDBs, LCIs, LCAs, do Tesouro e tal, as L6 têm um valor mínimo muito grande para você começar. Tem corretoras ali que colocam R$1.000, R$2.000, R$5.000, então são valores extremos. Você tem que começar com no mínimo R$1.000. E é isso, como eu disse, que faz as L6 ser menos populares entre os investidores. Jaime, você recomenda que eu faça a minha reserva de emergência investindo em L6, letra de câmbio? Não, pessoal, aí não. Sabe por quê? Devido à marcação de mercado, você não pode vender o seu título antes do vencimento. Você até pode, mas pode correr o risco de ter um rendimento menor do que você gostaria, se essa LC estiver desvalorizada no momento que você for vender o seu título. E outra coisa, vender o seu título no mercado secundário também é problemático, se você for vender antes do tempo, porque aí você negociando no mercado secundário vai ter menos gente para poder comprar esse título de você. Eu não expliquei para você que esse título, as L6, são menos populares entre os investidores. Então, se são menos populares, vai ter menos gente disposta a comprar o título de você quando você quiser vender antes do tempo. Então, você tem que ficar de olho nisso. Não é recomendado que você use as L6 para formar a sua reserva de emergência. L6 é para médio e longo prazo, é para uns 2, 3, 5 anos, não sei. É para o limite que estiver na data de vencimento que você comprar o seu ativo. Reserva de emergência é Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária, caixinhas no Nubank e investimentos semelhantes que tenha liquidez diária, que você pode sacar o seu dinheiro a hora que você quiser, sem dor de cabeça, sem perder grana com isso. A minha reserva de emergência, por exemplo, é nas caixinhas do Nubank, né? E muita gente critica e tal, fala que tem outros investimentos que rendem mais e blá blá blá, mas eu prefiro assim, devido à simplicidade
devido tudo estar em um único fundo, em uma única caixinha, e quando eu quero sacar esse dinheiro, o dinheiro cai na mesma hora na minha conta corrente. E eu penso assim, reserva de emergência é para se acontecer alguma emergência, algum acidente, você ter o dinheiro na hora. Então, por pensar nisso, por eu ter esse conceito, essa filosofia, eu deixo o meu dinheiro na caixinha no Nubank para fazer essa reserva de emergência. Jaime, L6 tem fundo garantidor de crédito? Tem o apoio ali do FGC? Sim, isso é muito bom, porque vai proteger o seu dinheiro, né, até 250 mil investido de possível falha na instituição financeira, de possíveis falhas ali nessa financeira que você for investir. Vamos supor que você invista 250 mil em uma financeira, compre ali um LC dela, uma letra de câmbio, e essa financeira ela venha a quebrar, a falir. Então vai ser garantido para você receber esse valor de 250 mil. Mas vamos supor que você investiu 500 mil nessa mesma financeira ali e tal, e essa financeira quebrou. Você só vai ter de volta 250 mil, porque esse FGC cobre um valor de até 250 mil. Os outros 250 mil vai ficar na conta do Papa. Então é por isso que a gente recomenda que, se você tiver 500 mil reais para investir, você invista 250 mil em uma instituição e 250 mil em outra instituição financeira. Porque vamos supor que as duas quebrem. Então você vai receber 250 mil de uma e 250 mil de outra. Mas Jaime, quais são os riscos de se investir em L6? Bem, como eu já disse, L6 tem o apoio do FGC, tem esse seguro aí, só que você não pode fechar os seus olhos na hora de avaliar a financeira com a qual você vai investir esse LC, essa letra de câmbio. Sabe por quê? Vamos supor que essa financeira seja uma financeira totalmente ruim, um histórico bem ruinzinho. E daí, como eu já disse também, soma ao fato das financeiras serem menores do que os bancos. E daí, por elas serem menores, elas oferecem um risco maior nas operações. Então, se você escolheu uma financeira ruinzinha, ela corre o risco de quebrar e daí você precisar do FGC para ter o seu dinheiro de volta. Aí você pode pensar, mas eu não ligo, o FGC vai devolver esse dinheiro para mim. Mas aí tem uma observação aqui, o FGC, ele geralmente fala que vai devolver o seu dinheiro em 90 dias, ali, né, em 3 meses. Mas tem casos que o FGC, ele devolve o dinheiro da pessoa daqui a 6 meses, 1 ano ou até mais. Não tem um prazo fixo, um prazo rígido, um prazo obrigatório. Então, se você precisar daquele dinheiro que você investiu, já era. Você vai ter que esperar muito para ter esse dinheiro de volta. Então é muito importante que você fique de olho aberto em relação a essa financeira, que você veja o histórico dela, que você veja os resultados que essa financeira ela dá aos seus investidores, que você até analise ali o site do Reclame Aqui para ver se essa financeira é bem avaliada até pelos clientes que passam por ela. E também, assim, as próprias corretoras, elas já vão te avisar se essa LC vai ter um risco baixo, moderado e alto, o que facilita a sua decisão em investir ou não em uma LC. Jaime, quais são os tributos que incidem sobre essa LC? Bem, pessoal, nós temos o imposto de renda e o IOF, o imposto sobre operações financeiras. O imposto de renda vai incidir da mesma forma que a maioria ali dos ativos de renda fixa, que é ali devido à tabela regressiva de imposto de renda. Então esse imposto de renda ele vai incidir somente sobre os rendimentos do seu investimento e assim, ele varia conforme o tempo. Ou seja, se você investir o seu dinheiro por pouco tempo, a incidência de imposto de renda vai ser maior, e se você deixar o seu investimento por muito tempo investido, a incidência de imposto de renda vai ser menor.
E o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, ele vai incidir somente sobre os rendimentos do seu investimento se você resgatar o dinheiro investido em menos de 30 dias. Mas se você deixar o seu dinheiro investido por 30 dias ou mais, você não vai sofrer essa incidência do imposto sobre operações financeiras. Jaime, rende mais que a poupança essas LCs? Sim, pessoal, rende mais que a poupança. Mas qual é o investimento de renda fixa que não rende mais que a poupança, não é verdade? Então, por isso que a gente sempre fala, por que as pessoas continuam ali na poupança? Elas continuam por comodidade ou por medo de investir em outras coisas, em coisas que dão ali um rendimento maior para elas. Mas é o que eu sempre digo, todos os investimentos de renda fixa rendem mais que a poupança. Então, fica de olho nisso. E, além disso, tem LCs que rendem mais que os ativos de CDBs, que os ativos de LCI e LCAs, devido ao seu risco de crédito, devido serem gerados por financeiras, que têm ali uma capacidade menor que os bancos. Então, se o risco de crédito é maior, a rentabilidade ela também vai ser maior. Jaime, e como eu posso estar investindo em LCs? Bem, pessoal, você investe através de uma corretora. Só que você tem que ficar de olho no seguinte, tem corretoras que não oferecem esse produto e tem corretoras que sim, que oferecem. Aí, se você quiser investir em LCs, você tem que pesquisar de corretora para corretora qual delas tem esse produto chamado LC. E você tem que ficar de olho também se esse produto é pré-fixado, pós-fixado, híbrido, qual é a data de validade, de vencimento desse título que você vai comprar, qual é o valor mínimo que você vai investir, qual é o risco que tem em investir em determinada L6. A própria corretora já vai dizer para você se é um risco baixo, moderado ou elevado. A própria corretora também vai te dar o histórico da financeira que você vai investir através desse LC, dessa letra de câmbio. Então você tem que ficar atento em todas essas informações para você não chorar depois, para você não se arrepender de ter investido nesse ativo. Mas Jaime, vale a pena investir em L6? Sim, pessoal, vale a pena sim. É uma fonte ali, é um ativo de diversificação na sua carteira. Você pode ter oportunidades de rentabilidade muito grande investindo em L6, mas é o que eu sempre digo, tenta sempre diversificar o seu dinheiro nos ativos de renda fixa. Não investe todo o seu dinheiro em L6, porque ela tem uma rentabilidade enorme, uma rentabilidade grande. Não invista o seu dinheiro só em LCIs e LCAs, porque eles não têm a incidência do imposto de renda. É preciso que você pesquise ali entre os CDBs, entre o Tesouro Direto, que você veja as LCIs e as LCAs. Sempre o recomendado por mim e outros especialistas em investimento é isso, que você diversifique o seu dinheiro nesses ativos. Aí você vai estar correndo menos risco nisso, independente do ativo ser de renda fixa ou não. Diversifique o seu dinheiro nesses investimentos. E as LCs é uma ótima oportunidade para você colocar, para você alocar parte do seu dinheiro nesse ativo, como uma forma de diversificação do seu dinheiro. Bem, pessoal, como você viu, as letras de câmbio pode ser uma ótima alternativa para te gerar uma rentabilidade muito boa. Mas é sempre bom entender os riscos e comparar esse investimento com outras opções antes de investir o seu dinheiro nele. Bem, e se você investe ou está pensando em investir em L6, coloca aqui nos comentários o seu relato. E coloca aqui nos comentários também se você acha que investir em L6 vale a pena ou não. Se faz sentido para você ou não. Bem, pessoal, por hoje foi só. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.